e fazer um uso, né, nosso aqui mesmo, sem... Então, tá começando, então, quero agradecer a todos aí, bem-vindos. A nossa ideia hoje é falar um pouquinho, algumas perspectivas sobre essa crise desde o ano passado, né, o surgimento, a detecção lá desse vírus na China e agora se espalhando, né, em forma de pandemia no mundo todo. E um dos temas, para a gente começar, então, eu queria, o tema que vem ocupando muito o noticiário atualmente e vem trazendo muitas divergências aí entre os governadores e nosso governo federal, é esse tema da vidas ou economia, né? A manutenção ou extensão ou intensificação do isolamento social, a aplicação de fato de uma quarentena. O governador do estado de São Paulo, essa semana, hoje, se eu não me engano, voltou a dizer que se tiver que fazer usar da força policial para intensificar essa questão, o governo federal caminhando por um outro lado. Eu queria começar com vocês para saber se essa questão das vidas ou da economia é de fato um dilema, se é de fato um dilema, se são coisas que se excluem. Como é que vocês veem essas duas questões, essas duas dimensões? Podemos começar com o Caio, com o William? Quem que quer começar? Fique à vontade. William, por favor. Vai lá. Olha, primeiro, boa noite a todo mundo, né? A todos e todas aí que estão acompanhando, né? Bom rever alguns amigos virtuais que estamos aí. Já tive a oportunidade de conhecer o Caio pessoalmente, né, Caio? Uma participação na TV Câmara. O que eu vejo é o seguinte, né? Para a gente dar um pontapé inicial, daí a gente vai discutir a questão da economia. Tem uma frase que está vinculando bastante aí nas redes sociais, que economia se recupera, vidas não, né? Então, nesse ponto, a gente tem que discutir, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é a questão econômica, que é o seguinte: a economia, ela existe por conta de estudar a humanidade, o ser humano. Todo comportamento social, todo comportamento que as pessoas desenvolvem, a economia vai entender, né? As chamadas tendências comportamentais que a economia busca saber para poder fazer uma previsão, uma estimativa, digamos assim, da qual seria a demanda por qual tipo de bem, qual tipo de recurso, a questão de administrar os recursos que são escassos, né? Que é o trade-off da economia, o processo de escolha da economia. Tudo isso a gente vai desenvolver a partir da questão da humanidade. Então, nessa situação da questão, o que mais importa, eu acho que para qualquer tipo de ciência, né, vamos discutir com base na ciência, não com base no achismo, por isso que eu achei interessante o professor Caio estar aqui, né, que já sei que ele é pautado nessa linha também, é a questão da gente analisar esse processo de que a gente tem que discutir com base na ciência. E quando a gente estuda qualquer área da ciência, temos aqui Sérgio Januário, contador, né, que estuda a ciência econômica, que é a ciência do estudo do patrimônio, e o patrimônio só existe porque alguém constituiu, e essa constituição se dá pelas pessoas. Então, dentro desse processo, ao meu ver, não dá para ser uma coisa de escolha, né? Eu acho que nesse conceito não existe a chamada escolha de Sofia, né? Ao meu ver, nós vamos discutir vidas, né, para poder ser discutido, para poder ser analisado. Então, todo o processo, todas as ações, essa situação que o Elton Rivas colocou aí, do governador João Dória, sobre a questão do uso da força, se necessário for, né, multas, prisão e tudo mais, é uma situação na qual a gente tem que analisar o processo histórico, estrutural, educacional da comunidade, da sociedade brasileira, né? A gente não pode somente chegar e colocar esse ponto, mas porque o motivo pelo qual, é lógico, a gente vai debater aqui ao longo dessa questão, as situações do apoio, a necessidade de ação do Estado para poder ter garantias sociais, a segurança alimentar, a segurança social, a segurança dos salários, toda essa situação para que também os proprietários de micro e pequenas empresas tenham a sua segurança de que eles não serão penalizados decorrente de uma ação que foge, né? Porque as micro e pequenas empresas, elas têm aí no máximo 1 ou 2 meses, em média, de caixa para poder segurar as suas contas operacionais.
Enfim, são várias coisas aqui que a gente vai discutir ao longo, mas, ao meu ver, eu acho que discutir a vida é primordial em relação à economia. A economia, como eu volto a falar, ela se recupera, a vida não. Caio? Bacana, bacana, muito legal. William, eu que agradeço as palavras, meu amigo. Inicialmente, uma boa noite a todos meus queridos amigos e amigas. Como bem disse o professor Elton, aqui eu acho que é mais uma questão da gente trocar uma ideia. Ninguém aqui é dono da verdade, então eu acho que a gente pode, a partir de um diálogo, de uma dialética, a gente construir boas ideias em prol de toda a sociedade. Então, quero agradecer muito a confiança, o Elton, em me chamar. Fico feliz mesmo, tenho uma admiração muito grande por você, pessoa estudiosa, pessoa super do bem, o professor William também, todos que aqui, alguns eu conheço, outros não, Everton, a Helena, minha querida amiga Helena, dentre outros que estão aqui, então já deixo meu boa noite a todo mundo. E assim, Elton William, eu tenho estudado, sobretudo porque o campo do direito tem mudado bastante, né? Então, o direito, ele visto uma ciência como uma ciência em que ela é capaz de coordenar a conduta humana, e aí nós temos um diálogo entre microeconomia e direito. Se você há de concordar comigo, professor William, que aí abre campo para a gente poder estudar Law and Economics, né? Então, para a gente estudar como que é o comportamento do humano, e eu vou até além, eu vou até em behavior, vou buscar alguns elementos na psicologia, como o nosso sistema 1 de tomada de decisão pela intuição, como que isso impacta sobremaneira diante do Covid-19. Eu tenho buscado, Elton, a resposta, que eu também não tenho uma resposta, ela é 100% convicto de que, sem dúvida, a vida está em primeiro lugar. Mas olha que interessante, a gente vai buscar na filosofia as respostas, né? A gente fala da filosofia, mas em momentos como este nós temos que retomar teorias de Aristóteles, por exemplo, teorias de Platão, e vamos falar de Jeremy Bentham, utilitarismo jurídico, John Stuart Mill, essas pessoas, esses sociólogos, esses filósofos que estudaram no decorrer do tempo aí, né? Uma que me chama bastante atenção é a filósofa britânica, a Philippa Foot. Ela escreveu um livro, e vocês vão entender o motivo que eu estou falando dela. Ela escreveu um livro, ela publicou um livro em 1967, e esse livro chama The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect in Virtues and Vices. Então, ela fala sobre uma teoria contemporânea em relação à ética e às virtudes. E aqui ela trata de um dilema, que eu acho que nós estamos nesse dilema, se vocês podem concordar comigo ou não, que é o dilema do bonde. Quem trata bem o dilema do bonde, faz essa remissão, é o Michael Sandel no livro dele, Justiça. Tanto na palestra dele lá em Harvard, quanto no livro Justiça, ele traz o dilema do bonde. O que traz, o que fala esse dilema do bonde? Esse dilema do bonde vai dizer o seguinte: você está ali pilotando esse bonde e ele perde o freio. De um lado tem uma pessoa, de outro lado tem 5 pessoas. Você precisa tomar uma decisão rápida. Tem um alto grau de assimetria informacional. Você está imbuído de um intuito, sistema 1 cognitivo da neurociência, e você precisa tomar uma decisão. Qual decisão você toma? Eu afeto uma única pessoa ou eu afeto as 5 pessoas? E ela começa a problematizar esse dilema do bonde, né? O trolley problem, dizendo o seguinte: e se essa uma pessoa for parente do piloto, impacta na tomada de decisão? Sem dúvida. E se a gente subir, e se tiver uma pessoa que ela está respondendo um crime, e se a gente jogasse ela de uma ponte para evitar essas mortes, a gente faria isso? Então, tudo na tomada de decisão há de se discutir a ética e há de se discutir as virtudes. E aí tem que ter um equilíbrio entre a economia e entre o direito. A economia na busca da eficiência e o direito para poder equilibrar através de normas e virtudes, como bem disse o nosso amigo William. Então, respondendo, eu acho que tem sim os nossos governantes. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o nosso hoje atual secretário nacional do consumidor, que está lá no Ministério da Justiça, junto com o Sérgio Moro, que é o Luciano Tim, e o superintendente do CAD, o Alexandre Corteiro. O CAD
para quem não sabe, é a autarquia responsável para poder fazer o controle preventivo na concorrência. Então, o nosso Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele é composto pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É ele que vai fazer todo o controle preventivo de cartel, de aumento de preço, por exemplo, no caso da escassez de produto como álcool em gel. Então, o CAD ele fica fiscalizando o mercado. E conversando com eles que estão à frente, eles me disseram, eles falaram, olha, Caio, a questão aqui é muito além de tudo aquilo que a gente imagina, porque qualquer decisão que nós tomarmos enquanto hoje aqui na frente desses órgãos vai ter um impacto econômico muito forte. Então, nós estamos num dilema de bonde. Foi aí que eu fui de novo pesquisar sobre dilema de bonde, porque isso me chamou a atenção. Então, você imagina hoje como que a gente pode equilibrar o impacto econômico, e aí vem, de novo, aquela discussão antes tomada no início do século XX entre Keynes e Hayek, a doutrina de Keynes mais voltada para uma doutrina marxista, ao passo que Hayek mais direcionado para Adam Smith, mais direcionado para Davi Ricardo, Milton Friedman, enfim. Qual que é o verdadeiro papel do Estado diante de uma calamidade pública como esta? Estamos, sem dúvida, todo mundo vai sair prejudicado. A nossa opção, eu também vou pelo lado da vida. Nós temos que tutelar primeiro a vida e, por obviedade, a economia, ela é ao longo do prazo, a gente poder tentar equilibrar, chegar numa ótima de Pareto, digamos assim, o que eu acho que é impossível nós chegarmos numa ótima de Pareto, mas nós podemos trabalhar para poder reestruturar toda essa economia. Então, eu acho que a discussão nossa, ela tem que ser qual que é o papel do Estado frente a isso. Porque o dilema, como bem disse aí o Elton, será que tem um dilema? Para mim, eu acho que a vida, ela vem... Tudo bem que a vida, não existe direito absoluto, né, pessoal? Não existe direito, até a vida não é absoluta, porque eu posso matar em legítima defesa. Então, não existe direito absoluto. Há quem defenda que o terrorismo, né, você não torturar é direito absoluto, mas, enfim, há controvérsias na Suprema Corte norte-americana. Então, eu acho que a vida ela tem que sobressair nesse diálogo. E aí, a economia, as nossas discussões têm que ver como que nós vamos conseguir estabilizar ou mitigar o máximo possível o risco econômico diante dessa pandemia. Eu não sei se alguém discorda, quem quiser falar alguma coisa, por favor, se manifeste, pessoal. Aí, microfone aberto, se alguém quiser fazer algum comentário ou levantar alguma questão. Bom, Caio, eu vou aproveitar, e você, William, aí, você falou do dilema do bonde, né? O dilema do bonde, ontem mesmo em sala de aula a gente conversava sobre isso, até acho que a Mariana, que está aí com a gente, trouxe essa Não foi questão. Treinado isso, não foi treinado isso, não sabia. O dilema do bonde, ele quer dizer, a resposta que você vai dar a ele, ela vai variando de acordo com, vamos dizer, o nível de informações que você vai recebendo daquelas pessoas. Então, é um dilema, sobretudo, moral. Quando a gente pensa em protocolos de saúde, como os que estão sendo recomendados pela Organização Mundial da Saúde, ou outros organismos aí internacionais, eles seguem protocolos bem específicos, né? Justamente para que essa decisão não seja moral, né? Ela seja uma decisão que elimine daquele que decide, quando chega um paciente, elimine essas questões, né? Se ele conhece, ele vai tentar atender um protocolo que vai ser mais de uma orientação técnica. Um dos nossos temas aqui era o papel do Estado, né, nessa crise. Você trouxe à tona aí agora. Você acha que nós estamos atuando, essa discussão, ela está tendo um viés técnico ou um viés mais de ordem moral? Eu primeiro? Pode ser. Eu acho que é muito relativo, Elton. Eu acho que tem decisões calcadas em questões morais e políticas e questões calcadas no que tange ao viés técnico. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui em relação ao preço do álcool em gel,
e a própria atuação do CAD nisso daí, da secretaria, e, por exemplo, redução da mensalidade por conta da gente estar fazendo aula virtual, né? Teve essa questão também que o Procon já se manifestou, enfim. Então, todas essas decisões, tanto do álcool em gel, porque assim, é natural do mercado ter um aumento do preço do álcool em gel, por causa da escassez. E outra coisa, não só apenas a escassez, vamos colocar isso daqui, como diria meu amigo, preto no branco, vamos colocar isso daqui direitinho. No momento que tem escassez, eu vou precisar de mais pessoas produzindo aquele tipo de produto. Eu tenho um custo para que isso aconteça. É normal que para eu dobrar a minha produção, eu tenho um custo, logo o preço dele também vai ser impactado. Outro ponto, no momento que nós temos aí um lockdown, nós temos as pessoas trabalhando, tem pessoas que estão se arriscando, trabalhando para poder produzir o álcool em gel para a sociedade. Então, o fato do álcool em gel subir, ele por si só, a priori, não é abusivo, é normal do mercado. O problema é o oportunismo, né? O problema é o oportunismo. Até que ponto essa mão invisível, esse mercado, ele é justo? E aí é onde está o dilema entre o próprio direito e a economia, um visando eficiência, outro visando mais o equilíbrio do que é justo em relação a isso. Então, eu acho que assim, tem decisões do governo pautadas em questões técnicas, graças, né, digamos assim, ao universo, tem pessoas que são comprometidas e são extremamente técnicas lá. No entanto, nós temos visto algumas decisões calcadas em motivos eminentemente políticos, né? Principalmente aqui, eu acho que no governo do estado de São Paulo, que é o Dória, nem eu sei mais o que o Dória decidiu hoje, né? O Dória, cada hora ele decide uma coisa. Então, não sei o que o William talvez pode contribuir a mais em relação a isso. Agora sou eu? William, isso. Tá, ok. Estão me ouvindo bem aí, né? Que eu mexi aqui, estou no celular, aqui não estou usando o computador, que a câmera do celular é melhor que a do computador. Bom, tudo bem? Pode seguir. Tudo bem, vamos lá. Não, perfeito. Bom, o professor Caio colocou aí essa questão da oferta e demanda, né? Da questão do álcool gel como exemplo, e colocou de forma bem clara que quando se tem a elevação da demanda por um bem, é natural que este aumente o preço, né, por conta das questões também da elevação dos custos de produção, né? A questão é quando a gente discute, ao meu ver, né, quando a gente analisa uma situação de mercado em situação de mercado convencional, que não é o que a gente está vivenciando no momento, né? Porque o álcool gel foi colocado, mas também existem outras formas também que podem ser pensadas de se coibir, de se precaver e tudo mais, né? E o que eu vejo na questão que o Estado ele não tem atuado, digamos assim, ou qual seria o papel da atuação do Estado, eu acho que a gente tem que parar e analisar que o Estado está atuando. O que a gente tem que discutir, o Estado está atuando para quem, né? Que nem, por exemplo, vou pegar uma situação na qual essa questão que falam que é ajuda, né, de R$600, que, ao meu ver, não é ajuda. Para mim, é um direito à riqueza nacional que todo cidadão tem direito a ter, né? Porque é uma situação na qual, vou só trazer alguns números aqui, somente nos 2 primeiros meses desse ano, né, foram pagos 190 bilhões, bilhões de reais para o refinanciamento das juros da dívida, né? O ano passado foi 460. Nessa situação do 1,2 trilhão que o governo anunciou, boa parte dele foi para poder socorrer bancos também, né? Nós estamos vendo ações e medidas, tem, por exemplo, uma das situações, o governo ele pegou e liberou, reduziu o empréstimo compulsório que os bancos têm que fazer de 40%, foi para 20%. Com o objetivo, né, digamos assim, talvez um pouco inocente, ao meu ver, de que seria para poder fazer com que os bancos pegassem dinheiro e transferissem para as empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas. Só que os bancos não fizeram isso. Eles utilizaram para poder fazer a sua garantia de caixa, fazer a sua segurança e garantir a rentabilidade de acionistas. Então, a discussão, quando a gente vai analisar, está se governando para quem? O projeto de que está conhecido como auxílio, né, de R$600, ele levou uma semana para poder ser assinado depois
que foi aprovado uma semana, não, 3 ou 4 dias para poder fazer isso. Levou mais de uma semana para que se divulgasse como seria feita essa distribuição, sendo que esse assunto estava muito anterior, né? Então, eu vejo o papel do Estado, primeiro, um papel lento, né? E é indiscutível, ao meu ver, que está nessa situação. Eu não vou dizer que o neoliberalismo vai acabar, é uma pauta que a gente vai discutir ainda, mas que muitas coisas estão sendo revistas da necessidade do papel do Estado, né? Quando nós tivemos no ano passado cortes, no ano de 2019, aí, da educação, da pesquisa, tirando verba da CAPES, tirando verba de CNPq, bloqueando, e até alguns anos atrás, quando cortou o Ciências Sem Fronteiras e outras políticas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento por intermédio da educação, principalmente superior, foi colocado também uma ruptura no processo de crescimento e desenvolvimento, né? Eu tive a oportunidade, né, há uns 3 anos atrás, aproximadamente, de estar na TV Câmara para poder debater sobre a questão do teto dos juros, teto dos gastos públicos, que estava para ser votada. E hoje nós vemos a consequência disso, né, na qual tem que se trabalhar com uma questão para poder se declarar uma calamidade, para poder fazer uma mobilidade de orçamento, né? Ou seja, nós vemos situações na qual as práticas da qual reduz a ação do Estado como promotor da economia, como incentivador da pesquisa, como sendo fomentador do desenvolvimento, não somente para a questão econômica, mas da humanidade como toda, né, que daí envolve as várias ciências que existem, né, da econômica, da ciência jurídica, da social, enfim, das 3 áreas, né, de humanas, exatas e biológicas. Nós vemos a consequência hoje, porque nós não conseguimos avançar em uma situação na qual temos, primeiramente, uma questão de conscientização e educação social, para que se compreenda a necessidade do confinamento, da baixa mobilidade. Nós temos uma situação na qual não temos um preparo científico que poderia ter sido avançado, tanto que tem uma notícia que saiu há algum tempo atrás sobre essa situação de que um pesquisador que estava pesquisando corona numa universidade brasileira teve que parar porque ele perdeu a bolsa. Né? Até vou puxar aí, o professor Caio colocou, acho que a meu ver bem, aí a questão de Hayek. Né? Hayek foi um economista da linha liberal da Escola de Chicago. Né? E nós vemos o Guedes querendo fazer a reprodução dessa Escola de Chicago. E, ao meu ver, essa escola já está mais do que provada que não tem dado certo, ao meu ver. Né? Comentou da escola de Hayek, que está mais para liberalismo, e comentou da questão do marxismo, né, também. Mas trazendo em linhas pragmáticas, a gente vê que, mais do que nunca, a teoria de Hayek, né, no caso do Estado mínimo da Escola de Chicago, ela não tem sido funcional. Veja, deixar bem claro, pessoal, não é uma crítica ao Caio, mas a teoria, tá? Acho que o Caio levantou bem aí essa questão aí. Mas a questão é a funcionalidade. Então, ao meu ver, para iniciar, né, eu acho que essa questão da participação do Estado, ela tem que ser mais enfática, principalmente, aí volta um pouquinho no termo anterior, quando a gente falou de vidas ou economia, na qual, só para a gente poder ter abrir um parênteses aqui, só para a gente poder ter uma ideia, 0,5% do PIB mensal seria o suficiente para poder pagar mais da metade da massa salarial das micro e pequenas empresas. Ou seja, daí, no caso, o empresário, né, o proprietário de micro e pequena empresa, ele poderia estar muito mais tranquilo, porque a gente conversa com familiares, amigos que têm as suas empresas, a gente vê a preocupação, né, que eles estão tendo de pagar suas contas, honrar com a folha de pagamento e tudo mais, porque eles não veem essa ação do Estado de falar que não, vai lá que a gente vai dar um jeito, a gente vai segurar. Ou seja, estou falando uma linguagem bem simples, né? Para a gente poder ter uma conversa um pouquinho mais rápida. Mas o que se identifica, principalmente, ao meu ver, é uma ação na qual o Estado ele está ineficaz, né? Alguns outros países têm dado mais rápido, e quando se discute essa ineficácia, tem que se discutir o seguinte: ineficaz para quem? Né? Como eu falei do sistema financeiro, que nunca tem problema, está ganhando dinheiro ainda, né? Porque à medida em que as micro e pequenas empresas ficam apertadas, a tendência é que estes busquem nos bancos linhas de crédito para capital de giro, para poder cobrir seus compromissos e tudo mais. Mas só que o que acontece, na verdade, é um processo no qual vão aceitar pagar juros por uma situação, muitas vezes, até de desespero,
para não ter problema. Então, o que se vê, ao meu ver, é uma necessidade na qual o Estado precisaria discutir a sua ação e a sua participação como promotor e garantidor da segurança social básica, que perpassa por salários, segurança alimentar, saúde e tudo mais. Né? E vale lembrar que nós vivemos aí nos últimos 5 anos, principalmente, uma desconstrução da indústria nacional. A nossa dependência de indústrias, né, da China, Estados Unidos e tudo mais, porque quando houve essa ruptura, né, na situação de investimento na educação superior, de qualidade para o desenvolvimento, nós vemos agora as consequências de não termos um processo industrial, uma indústria nacional que nos dê uma garantia de oferta suficiente para o desenvolvimento e atendimento da economia interna. Rapidamente, por isso. Caio, quer fazer algum contraponto? Alguém também que está aí? Eu ia pedir para alguém primeiro aí. Alguém quer fazer algum ponto aí, falar alguma coisa? Eu estou vendo bastante gente aqui, viu? Tá mandando o ok aqui para mim, dizendo que está presente aí a Dani, Rebelo, Paulinho. Né? Tem legal, pessoal. Dá uma atenção à nossa audiência rotativa, né? Fala aí, Paulinho. Quer falar alguma coisa, Paulinho? Desculpa, Elton. Primeiro saudar os 3 professores aí. Caio ainda não conheço pessoalmente, mas já comecei a admirar pelo pouco que eu já ouvi de você aqui, Caio. Obrigado. Companheiro, amigo William, amigo Elton, que a gente já se conhece. Paulinho. E parabenizar vocês por essa iniciativa e por encararem um assunto tão importante como esse, né? Eu gostaria de fazer aqui um pouco uma provocação para vocês. Se essa crise sanitária, né, que é uma pandemia, se ela não escancara outras crises que já estão dadas. Se tomarmos, no nosso caso, no Brasil, é uma crise econômica que estava se encaminhando por um processo, né, extremamente veloz, né, do neoliberalismo, pelas políticas do Paulo Guedes, e que, de repente, isso teve que ser freado porque somente o Estado é capaz, efetivamente, de gerenciar essa crise da saúde. E, nesse viés, eu gostaria até de que, se fosse possível, a gente abordar um pouco a importância do SUS nesse processo. E na questão urbana, né, eu entendo que essa crise também ela escancara algumas situações, realidades extremamente problemáticas, né, das questões urbanas. As nossas cidades hoje, elas não são inclusivas, e, por exemplo, por mais que a gente tenha experiência de cidades como a que nós moramos, aqui em Jacari, e outros grandes centros aqui do Sudeste, que tem, por exemplo, um saneamento básico, num certo grau, diferente de outras regiões do Brasil, mas ainda estamos longe da universalização. E nessa relação, ainda hoje à tarde, caminhando em alguns bairros da periferia de Jacari, cumprindo aí uma tarefa, né, de solidariedade, eu e a Dani, a gente pôde perceber, por exemplo, que a vida segue normal na periferia, num completo, uma análise muito simples da minha parte, no primeiro momento, de uma ausência efetiva do Estado onde moram as pessoas, para um processo de conscientização e um processo de proteção delas direto. E, em contrapartida, escancara também, né, uma crise política institucional no Brasil, onde a gente vê, por exemplo, uma completa irracionalidade do governo federal, divulgando, por exemplo, a tese do fim do isolamento social, né, e gerando, inclusive, os conflitos federativos, né, enquanto se coloca, por exemplo, né, o governo federal debatendo de forma contraditória com governos estaduais. Então, gostaria um pouco que, se fosse possível, ouvir de vocês um pouco essa reflexão. Um abraço. Legal, Paulo. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Aproveito e faço até a pergunta que eu tinha brincado com o Caio e com o William,
Eu tinha falado assim que a gente tinha uma discussão, na verdade, para perguntar se o neoliberalismo morreu, se o coronavírus, a primeira vítima do coronavírus foi o neoliberalismo. Ó, eu, particularmente, é uma coisa que eu sempre falo, a nossa Constituição Federal, calcada nesse neoliberalismo, então, assim, basicamente fazendo uma deadline do papel do Estado aí na economia, da vida das pessoas, nós temos aí, na Antiguidade e na Idade Média, um Estado monárquico, né? Então, o poder centralizado no rei, depois com as revoluções, sobretudo Revolução Francesa, aí vem a Bill of Rights americana, a Bill of Rights britânica, aí vem 1789, Revolução Francesa, 1791, Constituição da França, depois 1800 vem a era dos códigos napoleônicos, em que, qual que é a ideia de Jean-Jacques Rousseau, qual que é a ideia de Thomas Hobbes, qual que é a ideia desses caras, desses filósofos, basicamente, né? O Estado, você tem que ficar aqui distante das relações privadas, você precisa tão somente garantir a segurança jurídica, a segurança, nós iremos outorgar a você, limitar a nossa liberdade, sobretudo de nos defender, são pequenas as hipóteses em que nós podemos nos defender no ordenamento jurídico, e você fica com a questão da segurança e garantir o direito de propriedade para todos nós. Depois, nós tivemos a experiência da Primeira Guerra Mundial, aí o crash de 1929 e o advento do welfare state, principalmente com as constituições do México de 1917, a Constituição de Weimar de 1919, em que o papel do Estado é um Estado mais prestacional. Então, nós saímos daquele modo de pensar, daquele mindset de um Estado, esse Estado fica aqui distante das relações e ele precisa trazer os direitos que nós chamamos de direitos de segunda geração, direitos tais quais o direito do trabalho, direito da previdência, a educação. Aqui no Brasil, nós incorporamos esses direitos e garantias com a Constituição de 34 de Getúlio Vargas, e aí depois nós tivemos aí 37, Getúlio fica loucão, copia a Constituição da Polônia, temos a Constituição polaca, depois nós temos a redemocratização em 46, trazendo de volta esses direitos e garantias de segunda geração, depois nós tivemos o 67, o AI-5 em 69, e em 88 nós tivemos a nossa Constituição que está vigente. Essa Constituição nossa que está vigente, eu acho que é o momento de propriedade, o direito rever algumas políticas diante do Covid-19, criar situações transitórias para que o Estado possa equilibrar essa disfunção do capitalismo, essa disfunção do livre mercado, mas é a hora de trazer o que é a efetividade dos nossos direitos que já estão na Constituição Federal. Então, hoje nós temos aí o professor Eros Grau, que é um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, que nós vivemos num capitalismo com viés social. Então, essa ideia de um Estado, igual como o professor falou do que o Paulo Guedes está querendo fazer, igual, como você disse, já está comprovado pela história que o livre mercado sem o Estado para poder garantir e equilibrar não funciona para nada, só vai trazer maior desigualdade social, maior violência, e tem aquele efeito dominó, né? E aí eu digo que o grande dilema, o grande trade-off disso daí é equilibrar. Conseguir encontrar o ponto de equilíbrio do que tem dentro de bom de um sistema, de um Estado interventor, de uma economia planificada, e aquilo que nós temos de bom dentro do livre mercado, e poder jogar isso daí no liquidificador e ver o que de fato acontece. Bom, o livre mercado é bom? É bom. Nós temos progressão na inovação, nós temos progressão no desenvolvimento econômico e social. Tem disfunções? Tem disfunções. Qual que é o papel do Estado, ao meu ver, nesse sentido? É equilibrar essa disfunção, é vir com política pública, é vir com normas para poder equilibrar essa distribuição de recurso. Isso está na Constituição Federal. Se a gente olhar o artigo 3º, inciso 6º, se não me engano, um dos objetivos da Constituição Federal é a erradicação da pobreza, da marginalidade. Só que qual que é o grande problema nosso? É não conseguir efetivar esses direitos para a sociedade. Então, o grande desafio que hoje eu vejo do próprio governo é como garantir
o livre mercado e como concretizar aqueles direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição Federal. Como disse o professor Willy, já respondendo à questão do professor Elton, acredito que não é o momento do fim do neoliberalismo, mas sim é o momento de mostrar que ele funciona, essa relação entre o Estado para poder recuperar aqueles que de fato precisam, não como o professor bem disse aí, não só banco, instituição financeira. Pelo amor de Deus, é um absurdo quando eu vou, como eu advogo para a empresa, quando eu vou pedir empréstimo para micro e pequena empresa no BNDES. É impressionante como eu não consigo nada. É absurdo. Agora, se eu sou uma grande empresa, tenho um capital de giro de 5 bi aí, eu tenho um valor de mercado muito alto, eu consigo um empréstimo muito benéfico. E 70% da nossa economia ela é direcionada pelas MEs e EPPs. Então, ao meu ver, Elton, primeiro, respondendo o Elton, a função do Estado agora é, de fato, criar política pública transitória para poder equilibrar essa disfunção. Não adianta a gente chegar e falar assim, e aí, capitalismo, e agora? Resolve a bucha sozinho. Negativo. Eu acho que a função do Estado agora é dizer, tá vendo? De fato, você sozinho não funciona, mas eu estou aqui, e aí, aonde que eu posso atuar? É na educação? É na política sobre saúde? E aí, já passando para a questão do Paulinho, é uma crise que se inicia na saúde pública, mas há uma transposição deste colapso para o sistema do judiciário. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo cumprir com as obrigações dos contratos. E aí está tendo um grande número de inadimplemento contratual, que é o fator preponderante para um efeito dominó em crise econômica. A gente vai ver em 1929 o que aconteceu? Inadimplemento de contrato. Eu dou crédito para todo mundo, o pessoal não tem dinheiro para pagar, não tem emprego, não tem nada, eu não vou conseguir pagar. O mesmo aconteceu em 2008. Então, o que vai ter de ação judicial discutindo rescisão de contrato por conta do Covid-19, e aí eu me faço valer a pena tanto de pessoas que de fato precisam rescindir o contrato, quanto de oportunistas contratuais, porque vai gerar margem para que oportunistas contratuais eles não cumpram essas obrigações contratuais, alegando, por causa do isolamento, por causa do lockdown. Então, sai da saúde e vai para o judiciário. Hoje nós somos 200 milhões de brasileiros, 220 milhões de brasileiros, com 80 milhões de processos. Com 80 milhões de processos andando, em que um juiz ele ganha em torno de 30 a 60, a 70 mil reais mês com os benefícios, em vez de você fracionar, pagar ele. Onde eu acho que está o erro do Estado? É não pagar os funcionários públicos de acordo com a produtividade, como faz a iniciativa privada. Se a gente muda essa forma de pagamento e faz por produtividade, com esse dinheiro que sobra, a gente aumenta o efetivo para a máquina estatal poder andar, creio que seja, não o único, mas uma das pontas que a gente começa a desmembrar. Segundo, que pode trazer colapso, segurança pública. Tive a oportunidade de conversar com um amigo, que é superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo, e ele, Rafael Dantas, ele falou para mim, Caio, e quando os policiais começarem a pegar o coronavírus? E quando será que isso justifica eu não vir trabalhar? E aí sai do sistema. O número de saqueamento de empresa aumenta, o número de furto aumenta, e aí, porque não tem emprego, as pessoas estão precisando colocar o leite dentro de casa, mas a pessoa teve uma redução de 50% do salário, o que ela vai fazer? Vai furtar, quer pôr comida em casa, entendeu? Muitas das vezes. Então, há também aí o desvirtuamento do sistema da segurança pública, e tudo começa com a saúde, né? Então, assim, é um choque. Ontem conversando com o Alexandre, que é do superintendente do CAD lá, ele falou assim, Caio, a gente tem que viver um dia de cada vez, hora por hora. As decisões são tomadas hora por hora, porque tudo está instável. Uma coisa está legal agora, daqui a pouco pode mudar, pode surgir uma nova informação, porque eles estão tendo que tomar decisões rápidas e com uma assimetria informacional, como bem disse o Elton no início sobre o dilema do bonde, questão da assimetria informacional. Imagina você tendo que tomar políticas públicas para poder mudar
toda a estrutura de uma sociedade. Então, eu creio que o papel do Estado agora é cada vez mais ser técnico, se pautar por estudo científico para tomar as decisões corretas em política pública, sem dúvida. Então, é liberar o estádio para fazer hospital, é mexer na nossa lei de falências. Por exemplo, a lei de falências é algo que não está sendo falado. Tem uma proposta na lei de falência. Para quê? Para que as empresas em dificuldades consigam distribuir uma ação e ter um stay period. O que é um stay period? Ter uma suspensão das ações de execução, de cobrança, nesse tempo que está até o decreto que instaura a calamidade pública de 20 de março, ele vai até 31 de dezembro. Então, nesse período, para que a gente consiga estabelecer toda a estrutura de insolvência das empresas. Então, tá nisso daí, política pública direcionada para as obrigações, contratos. Então, por exemplo, contrato de locação, não conseguir não fazer despejo neste momento. Então, essas políticas estão sendo feitas. Se serão efetivas ou não, acredito eu que não tem jeito, é dia após dia, tempo após tempo. Não sei se eu falei, me estendi muito aí, não sei se eu falei besteira, mas me corrijam caso eu tenha falado alguma besteira aí. Tá certo. William, você tem mais algum comentário para a gente passar para o próximo tópico? Eu vou reunir o próximo tópico, 2 tópicos em um só, e então, para você, depois do seu comentário. Paulinho, se tiver mais algum comentário depois dos 2 professores, também fique à vontade. Sim. Pegar aí o gancho que o Paulinho comentou, né, e vou usar a colocação dele para poder emendar com o que você perguntou sobre a questão da morte ou não do neoliberalismo, né? O Paulinho perguntou sobre a questão de novas crises, né, se evidenciam novas crises. Eu acho que as crises já existiam. O que vai acontecer é que elas irão aflorar de forma mais clara, né? Nós temos aí, por exemplo, como você comentou, a questão do SUS. O SUS ele já vinha de uma crise gigantesca, na qual, por falta de investimento dele. Tanto que o SUS ele é copiado em outros países, né? A questão, o arcabouço, né, digamos assim, do pensamento estratégico da saúde pública por intermédio do SUS é muito clara. Uma pergunta, né, que eu faço sempre quando eu estou dando aula, conversando com alguns colegas, é o seguinte: provavelmente vocês já viram a carteira de vacinação de vocês ou do filho de vocês, né? O Elton está começando aí agora, né? Vai ver bastante isso aí, né? Mas o que acontece? Eu pego a carteira de vacinação, é que eu nem tenho aqui, podia mostrar a carteira de vacinação da minha filha, tem ali várias doses, tríplice, não sei o que, um monte de coisa, ou seja, contando, tem pelo menos umas 15 vacinas, na mais simples que seja, né? A pergunta é, já pensou se nós tivéssemos que pagar R$1.000 por cada uma das vacinas? Eu pergunto, quantas pessoas seriam vacinadas de fato? Ou seja, quem é que leva essa vacina? É o sistema público de saúde, né? Tanto que o desespero para a busca da vacina contra o Covid é a questão para poder se dar pelas instituições públicas. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é justamente, acho que a primeira é isso daí, a estrutura está mais ainda esgarçada, Paulinho, está mais ainda latente a respeito da crise, justamente pelo fato de que já havia uma crise, só que agora está declarada, porque não se investiu anteriormente, né? Investimento em pesquisa, investimento em estrutura de remediação, de prevenção, porque eu trabalho com a seguinte filosofia: construir hospital é investir na doença, investir em saúde é trabalhar com a prevenção, por intermédio de pesquisa e desenvolvimento, como se faz com as vacinas pelo SUS, né? E investimento na universidade pública para que ela seja uma principal coluna de força para que a sociedade possa ter respaldo nesses momentos de crise. Então, daí a gente esgarça outra situação, que nós vamos evidenciar a crise, por exemplo, da alimentação, né? Nós tínhamos aí o PRONAF, né, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que ele era a base para poder fazer apoio para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o que alimentava boa parte das escolas municipais. Acabaram com esse projeto, acabaram com esse programa, e nós não vimos nem alguns estados e nem municípios tomando conta e assumindo essa responsabilidade, e hoje nós vemos a crise que está aí, né? Na qual nós vemos ações da sociedade civil
para arrecadação de alimentação, como tem o Mãos Abertas aqui em Jacareí, que está ali na luta do dia a dia, fazendo a força, mais de 100 cestas básicas entregues, buscando em diversas regiões aí agora. Ou seja, nós estamos vendo ações da sociedade. Agora, se nós tivéssemos um programa nacional, um programa de agricultura familiar municipal, e também nós tivéssemos um programa de aquisição da merenda, nós estaríamos, com certeza, minimizando o impacto negativo. Ou seja, a crise da saúde do SUS está apresentando outras crises também, e uma delas é essa. Né? Então, nós vamos discutir esse ponto, né, dessa crise dos cortes que o SUS sofreu, está sofrendo. Esse ano, inclusive, né, já aconteceu algumas situações que o Paulo Guedes colocou, né, e cortou esses investimentos em pesquisa, né, e tudo mais. Então, o que acontece? Daí eu vou retomar um pouco da micro e pequena empresa aí, né, eu achei interessante a fala que o professor Caio colocou aí, da questão das empresas não conseguirem verba no BNDES, né, muitas vezes facilmente. Né, quando eu trabalhei na Fiesp, eu acompanhei bastante de perto isso daí, né, que eu trabalhava com a questão de incubadoras de empresas, e era micro e pequena empresa iniciante. E uma coisa que a gente via era o seguinte: para se conseguir essa verba, tinha que transitar por meio de quem? Adivinhem? Bancos comerciais. Né? Ou seja, uma empresa ela não podia ir pegar a verba direto do BNDES, ela tinha que ir pelos bancos comerciais. Né? Tinha que ir pelos Bradescos, Itaús, Santanders da vida aí, né? E mais os dois bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que detém mais de 80% das transações financeiras nacionais. Mas por quê? Porque não é porque era demasiadamente burocrático? Não. Porque com a tecnologia, com certeza, se conseguia. Tá aí as fintechs para poder mostrar essa eficiência. A questão é que se já imaginou se as grandes milhares de empresas, micro e pequenas empresas, pegassem direto do BNDES, o que aconteceria com os bancos? Tanto que sai a taxa de juros, né, em média de 0,7%, antigamente era, né, a questão de uns 8 anos atrás, 0,7% ao mês, um capital de giro que o banco cobrava 4%, 6% ao mês. Ou seja, o spread bancário, a diferença entre a tomada e o que é ofertado para o consumidor, aparece isso aí. E esta é uma outra crise que está sendo apresentada, né? Da questão que nós falamos desse ponto aí. Então, temos aspectos burocráticos, sim, estruturais, que precisam ser mexidos. Acho que o professor Caio colocou bem essa questão da dificuldade que as empresas têm, mas a gente tem que entender também que por trás dessa dificuldade, né, só complementando o raciocínio, não que a dele está errado de forma alguma, mas complementando, é de que nós temos uma estrutura altamente burocrática para atender um capital financeiro, que é o que mais domina. Né? Já falei dos valores aí, né, do refinanciamento da dívida pública e tudo mais, né? Mas a gente vê essa situação desse aspecto, né? E o professor Caio colocou a questão do capitalismo, né, com viés social. Eu, particularmente, daí eu já vou emendar com a colocação com a pergunta que o Elton fez, sobre se morre ou não o neoliberalismo, né? Eu vejo o seguinte, eu acho que o capitalismo está aí há quase 600 anos, né? Primeiro discutir o conceito liberal da economia, né? Lá de Adam Smith, Davi Ricardo, lá dos anos 1700 e alguma coisinha, né? No livro Riqueza das Nações, no qual Adam Smith ele fala que teria que ter o Estado mínimo e para que houvesse a ação da mão invisível, né? Digamos assim, né? Que o mercado se autorregularia, né? Eu vejo que ao longo da história, dos últimos 200 anos, pelo menos, vamos pegar aqui do século passado, né, a cada vez que acontece uma crise, é um problema de esgotamento econômico. Né? De 1929, né, foi uma situação na qual se aumentava os lucros, mas só que reduzia salário, e essa redução de salário impactou na demanda, e essa demanda ficou totalmente achatada. Quando a gente analisa a situação das ações que querem buscar a questão de reduzir os salários do funcionalismo, o que acontece? Eu particularmente vejo uma questão absurda nesse ponto, né? Tem que se discutir, sim, a eficiência, né? Como o professor Caio colocou, mas eu verifico se será que na cultura da gestão pública que nós temos no Brasil ao longo de anos, né? Que não é de agora, vem desde a época da corte, né, imperial, seria feita uma análise técnica ou seria feita a análise de que, não, esse aqui é meu cabo eleitoral, né? Então, a gente tem que discutir esse processo também na questão da eficiência. Eu acho que fazer cortes de salários na questão do finalismo, primeiro que tem um impacto na economia local,
né? Com certeza, a folha de pagamento de funcionalismo público municipal é importante na participação e no desenvolvimento econômico municipal, sem dúvida alguma, né? Então, esse corte pode ser danoso. A questão é se discutir as políticas de incentivo para poder ir investimento em tecnologia para que gradativamente se possa fazer um equilíbrio entre a questão da demanda e desse processo todo. Então, nesse ponto, o que acontece? Essa questão do capitalismo com viés social, eu tenho estudado isso aí, alguns chamam de capitalismo bonzinho, né, que seria o keynesianismo, a ação do Estado, mas sem perder a ação da eficácia produtiva. Aí a gente tem que analisar o seguinte, vou pegar um termo que se usa na economia, que são chamadas as falhas de mercado, né? Falha de mercado é a ação na qual tem uma gama, tem uma demanda por aquele bem, mas só que as empresas não têm interesse para trabalhar nesse segmento, nesse grupo, porque para elas não é rentável. Vou voltar à questão da vacina, né? Se a vacina ela custar R$400 aproximadamente, é quase meio salário mínimo que grande maioria da população ganha. Então, nesse caso, não vai se ter, boa parte da população vai ficar sem esta ação. Então, tem que se ter políticas públicas, por intermédio do Sistema Universal de Saúde, para que haja, que essa sociedade, que esse grupo social seja atendido. Então, nesse ponto, né, a gente vai analisar essa questão do neoliberalismo, se ele morreu ou não, né? Eu não vou dizer que ele morreu. Com todo respeito, lamentavelmente, ele não vai acabar. Eu lamento por isso. Mas o que eu vejo é o seguinte, é de que muitas falácias que estavam sendo colocadas sobre a eficiência do sistema privado ser melhor que o sistema público está derrubando e está sendo comprovado, né? Quando a gente analisa esse processo na qual a ausência do Estado como promotor e dar segurança para a sociedade em seus diversos aspectos, suas diversas camadas, para que suplante e passe logo por um processo, a gente verifica que essa situação já está acabada. Então, esse neoliberalismo, eu acredito que ele precisará ser revisto, mas principalmente não vai acontecer do governo, não vai acontecer das grandes empresas, vai acontecer das comunidades. Eu acho que os aspectos de economia criativa, economia solidária, economia social, o repensamento da valorização do empreendimento local, ele vai começar a ser mais desenvolvido e mais aplicado. Então, nós vamos viver num momento na qual a sociedade, principalmente a de baixa renda, ela vai perceber que não pode depender do Estado, porém, tem que exigir do Estado a sua contrapartida. Tem que se trabalhar no processo de desenvolvimento econômico local, por incentivo de uma ação endógena que parta da comunidade, e sempre que este grupo saiba que ele tem direitos e deveres, como bem o professor Caio colocou na Constituição de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã também, né? Então, assim como nós tivemos esse processo de evolução das constituições brasileiras, sempre buscando um aprimoramento, com erros e acertos, é claro, nós tivemos também uma evolução do processo econômico. E a cada vez que passa as crises, né, nós vemos que a de 2008 ficou muito mais clara nesse processo de que o Estado teve que entrar. Tanto que nos Estados Unidos, conhecido como um país mais liberal, o que aconteceu foi que o governo teve que dar 700 bilhões de dólares para os bancos americanos. E a população também ficou com problema. Aqueles que estavam com problema do crédito imobiliário, a chamada bolha imobiliária, né? Não tiveram suas casas, perderam suas casas muitas vezes, enquanto que os bancos ficaram muito bem atendidos. Então, é um processo no qual eu acho que, assim como teve essa evolução do processo da Constituição, também se tem uma evolução no qual se prova a cada dia mais de que o neoliberalismo ele não tem eficiência no dia a dia, né? Porque mas só que são coisas que ficam escondidas, mas voltando à questão do que o Paulinho comentou, ela surge de forma mais forte essas crises por conta de uma crise maior. E o que mostra que o neoliberalismo, ao longo de anos, não tem funcionado, a meu ver. Muito bem, bem legal. Bom, a gente falou um pouquinho, então, dessa questão. Eu queria passar para os dois temas. Não sei se o Paulinho, você quer fazer algum comentário sobre os colegas aí, a colocação deles? Então, Pode dar bronca, Paulinho. Somente agradecê-los, Elton, pelos comentários. Legal.
Bom, então, tem um outro tema aqui que eu queria, então, que vocês abordassem. Eu vou juntar dois temas em um só, para a gente até tentar ficar dentro desse universo de horas que a gente tinha pensado, que é a questão da ideologização, né, da pandemia. A quarentena é de esquerda e a cloroquina é de direita, né? A gente tem visto essa discussão crescendo aí, inclusive na imprensa. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouco isso aí na esteira dessa concepção que vocês falaram aí do papel do Estado, e também aproveitar e falar dessa questão da dependência da China. A gente tem visto aí o mundo inteiro disputando os insumos e os equipamentos chineses, os Estados Unidos tomando algumas posições aí de impedir a venda para outros países, alguns países com dificuldade de acessar esses equipamentos, e tem as conhecidas aí teorias da conspiração, de que o vírus foi criado na China, que já estaríamos numa terceira guerra mundial, que está sendo vencida nesse momento pela China. Eu queria que vocês fizessem se o fato, né, o envolvimento da China não só no surgimento da pandemia, mas também agora com essa questão econômica, se isso é uma causa ou isso é uma consequência, né? Aí a gente está vendo esse papel da China na economia em função da pandemia. Isso é uma causa, né? A China estaria por trás aí, ou isso é uma consequência já desse processo que a gente vem vivendo na economia mundial há algum tempo? Pode ir. Fala o ímpar, cara. Fala o ímpar. Tranquilo, não tem problema. Vamos lá. Ó, primeiro, joga a primeira pergunta aí, Elton. Qual que é a primeira pergunta? A questão de esquerda e direita, né? Não é isso? Ideologização da pandemia. Rapaz, eu tenho visto isso, e é o que o William falou. Muitas das vezes, pessoal, não sei o que passa na cabeça do ser humano. O problema não está no sistema, o problema está na pessoa que conduz o sistema. Acho que está aí o negócio. A gente precisa estudar mais a psicologia, a psiquiatria, para poder compreender a sociedade. Não, a ciência econômica e a ciência social do direito também não estão sendo suficientes. Porque é o seguinte, eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe, o Elton? Eu acho que são medidas que estão sendo tomadas, pelo menos para aqueles que defendem o lockdown, o isolamento, são questões técnicas e científicas, como tem muito apresentado o próprio Mandetta, a OMS, enfim. Acho que não tem questão ideológica em relação à decisão deles enquanto governadores, né, enquanto dirigentes de uma nação. Agora, o fato de defender a questão do remédio, ou então não vamos fazer o lockdown, vamos direto, é mais uma questão de ignorância do que de ideologia, eu acho. Você me desculpa o termo da palavra, eu acho que é uma questão muito mais de ignorância do que ideologia, porque as pessoas que defendem isso, eu acho que bobear não sabe nem qual viés ideológico de uma defesa desse tipo de coisa, mas eles são do contra. Então, naquele dilema do bonde, aquelas pessoas que falam assim, vou matar os 5. Vou matar os 5. Acho que é mais eficiente matar os 5. Mas por que você não vai matar uma pessoa só? Porque uma só tá virada para a esquerda, né? E eu não sou de esquerda, eu vou pro lado da direita, eu vou pro 5, entendeu? Então eu acho que essa discussão, metaforicamente dizendo, é mais para esse lado. Eu acredito que são decisões principalmente do lockdown, é uma questão calcada em critério científico, em critério de estudo, que você vê hoje de estudo, achatamento de curva, inclusive, é uma palavra que está sendo muito utilizada hoje, né? Os economistas devem gostar muito, é o achatamento de curva. Eu tenho estudado o achatamento de curva no meu fluxo de caixa mensal, mas faz tempo, comecei a entender o que é, de fato, o achatamento de curva. Eu acho que é uma discussão
que ela é ignorante. Você me desculpa, Elton, essas pessoas que ficam nessa de é questão da gente pensar, refletir, fazer movimentos como estes daqui, que é de trocar ideia, não tem certo ou errado. Eu de tudo que eu estudei um pouco, eu jogo um pouco aqui, o William também, você um pouco, o Sérgio também, a Daniela, o Everton, a professora Letícia, que pode dar um alô para nós aqui também. Enfim, eu acho que é apenas com a construção de diálogos que a gente vai conseguir chegar num denominador comum. Eu acredito que é uma verdadeira ignorância essa discussão, você levar para o processo político e ideológico questões tão sensíveis como a saúde, a segurança pública. E uma coisa eu concordo muito com o William, as crises já estavam aí, elas só se manifestaram, né? Eu lembrei do que o superintendente falou para mim lá da Polícia Federal. Ele falou para mim: tomara que agora os governantes vejam a importância de fazer um plano de carreira para nós, porque eles vão precisar muito da gente. Um plano de carreira para os profissionais da saúde. Será que é válido a gente pagar R$15 mil um auxílio terno para um juiz e pagar um médico público, não sei quanto que ele ganha, por exemplo, mas um enfermeiro ganhar R$2 mil, R$3 mil? A função dos professores nesse momento, como é imprescindível. Tanto é que eu falar que somos os menos impactados com a nossa função, porque nós estamos, graças a Deus, a gente está podendo ministrar as nossas aulas por meio da tecnologia. O papel da inovação nesse sentido aí é imprescindível. Então, nós temos aí conseguindo dar as nossas aulas para poder ter a nossa renda mensal. Do contrário, a gente não ia conseguir. Então, olha a importância. Será que não está na hora de rever a política em relação ao pagamento dos professores? Eu acho que as discussões elas precisam sair desse negócio. Esquerda, direita, vamos olhar para o empírico, vamos olhar para o que está acontecendo, meu amigo. Qual que é a sua solução? Isso aqui é ruim, mas beleza. Então, qual que é a sua solução para que a gente consiga resolver essa questão? Fala-se muito em ideologia, mas pouco em solução de problema. Eu penso nisso. Não sei se eu estou sendo muito, como eu posso dizer, muito severo em afirmar isso, mas eu acho que se discute muito, mas falta pouca solução de problema, entendeu? Legal. Eu vou passar para o William, pegando essa esteira aí, você comentar essa questão da China também, né? Que eu tinha colocado ali, eu vou até voltar. Da China, esqueci. Depois eu falo da China. Eu quero aproveitar também, William, se essa questão da ideologização, ela também não aponta para um outro ponto que é interessante, e a gente tem visto muito, que é a negação da ciência, né? Já não é de agora, a pandemia, ela coroou essa questão, já a gente vem de um processo de um negacionismo, né? Um terraplanismo, né? O Caio, a gente conversou. Inclusive, eu e o Caio vamos fazer uma live para discutir o terraplanismo. Não acredito que ele lançou essa de terraplanismo. Se essa questão, se não é um recurso aí que vem sendo também, que vem na esteira dessa negação da ciência, William. Perfeito. Bom, eu sou da teoria terrabolista, né? Então, o que acontece? A gente vê muito essa questão da idealização, na economia não é diferente, né? A gente ouve falar de neoliberalismo, keynesianismo e tudo mais, afinal, o que a gente está vivendo, né? Eu estava conversando há pouco com um amigo, né, com um familiar, que, ao meu ver, é o seguinte, nós temos uma situação, quem vive o neoliberalismo, na verdade, são as micro e pequenas empresas, nós no nosso dia a dia, nós com o nosso sobreviver ou viver, né, em algumas situações do processo, né? Nós vemos o mercadinho sempre querendo fazer a oferta para poder competir com o seu concorrente, o prestador de serviço que está sempre buscando aprimorar a sua qualidade de trabalho, mas ele sabe que tem 10 competindo com ele em uma mesma região. Isso é um neoliberalismo, uma prática do mercado completo para se desenvolver essa ação. Agora, o que acontece? Isso é uma prática convencional. Quando a gente sobe, né, a gente vê um relativo keynesianismo, que é a ação do Estado beneficiando, promovendo a economia, para um grupo muito seleto, né, nessa situação, principalmente os bancos, os grandes oligopólios de comunicação, né, tanto de telecomunicação, né, das telefonias e tudo mais, as quais têm diversos benefícios fiscais e tudo mais, sob a alegação de que eles geram muito mais empregos, né? Então, o que acontece?
nessa questão da idealização, sobre a questão da ótica do modelo econômico neoliberal e keynesiano, eu vejo que há diferença, nem todos estão no mesmo patamar, né? Em relação a essa questão da ideologização, a ideologia da questão da pandemia, né, eu vejo o seguinte: eu acho que nós temos um problema muito de ausência de autoridade pública no Brasil atualmente e que leva a essa uma discussão que ficou muito polarizada no período da eleição, principalmente. Eu vejo o seguinte: a partir do momento que um presidente da República, né, o Bolsonaro, ele pega e vai para a rua, sendo que os seus ministros, a equipe técnica, a ciência está falando que é melhor fazer um confinamento, né, a redução da transição de pessoas, e ele vai aos mercados e tudo mais contra isso, isso já é um ato ideológico, né? Ideologização da pandemia, o que esse ato do presidente, né, ao meu ver. Então, a gente percebe que nós temos uma discussão que, ao invés de ser abrandada e levada de uma forma racional, ela se torna cada vez mais polarizada, principalmente por conta de algumas autoridades, né? No caso, eu vou falar claramente do presidente da República, no qual ele tem essa atitude de contrariar a ciência, muitas vezes lá com base no seu filósofo lá dos Estados Unidos, que não mora no Brasil, mas gosta de dar pitaco aqui, né? Desculpa a forma direta, mas é uma situação que eu vejo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a fazer essa discussão da ideologia na pandemia, a gente começa a sair um pouco do racional, né? Mas também o que acontece? A partir do momento que nós buscamos um modelo de gestão pública, é inevitável que haja uma relação com a nossa atitude ideológica. Se eu sou a favor de ter um Estado que seja promotor e regulador do processo econômico e que mostre as ações para dar direcionamento de desenvolvimento, eu sou favorável ao processo de que o Estado ele seja atuante. Enquanto que alguém que tem uma ideologia mais liberal, ele é contrário a isso, como nós já falamos aqui. Então, é uma situação na qual a gestão pública ela está, digamos assim, imbuída do processo de ideologia, da qual a pessoa vivencia, pelo seu histórico de vida, pelo processo educacional que ela teve, pelas pesquisas, né, que foram desenvolvidas e que aquilo levou a ela a acreditar que seja o melhor e o mais adequado processo para que a comunidade, a sociedade como um todo viva. Então, assim, de fato, como bem colocou o Caio, quando passamos por uma situação de radicalização, quer seja de um lado ou de outro, mas que nós começamos a ignorar o fator científico, aí, no caso, já deixou de ser ideológico, a meu ver, já passou a ser uma questão de problemas para além disso, dependendo do caso, até mesmo de saúde mental e psicológica, da questão da psicologia. Então, nesse ponto, eu acredito que nós levamos essa ideologização da pandemia para outros aspectos. Daí eu amarro a questão com a China, na qual nós vimos, né, os filhos do presidente fazerem ataques à China, falando que a China foi a disseminadora do Covid, né, do coronavírus. Eu particularmente, eu acho que não tem base nenhuma, e se tivesse, não seria o momento para poder ser discutido e colocado isso em pauta ante a crise que o mundo vive, né? A China é nosso principal parceiro comercial. Nós estamos falando de processo de economia, de modelos de teoria econômica, né? Que faz com que as relações internacionais sejam mais fortes nesse momento, na qual é um problema conjunto global, né? Então, nesse caso, a gente ficar com um ataque à China, com um aspecto ideológico, como a gente vê nas redes sociais, a gente está dando um verdadeiro tiro no pé. A gente não pode se esquecer que a China foi um dos grandes investidores tanto no último governo Dilma, como no governo Temer, está sendo também no governo Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro bateu no início do primeiro semestre, fez acordos com a China e agora voltou a bater de novo, né? Então, nesse processo, é levado um processo de ideologias para além das esferas econômicas, repassando as questões diplomáticas também. Então, nesse processo, a gente verifica que se nós formos brigar comercialmente com a China, nós temos um problema. E não precisa ser só um problema do país, não. Aqui em Jacareí, nos 2 primeiros meses desse ano, a China foi o nosso maior destino de exportações. Então, se a China resolve ficar brava com o Brasil, nós de Jacareí vamos sofrer diretamente essa consequência, né? Ou seja, quando a gente pega e estuda a balança comercial do município e vemos essa situação, nós vemos, não só do município de Jacareí, né, de vários outros e do Brasil, a China é com quem nós estamos trabalhando. Então, quando nós pegamos esse processo de discutir ideologicamente a pandemia,
para poder levar para uma questão de mudar uma opinião, querer colocar uma opinião no meio da sociedade, e isso extrapola para as relações comerciais internacionais, nós estamos cometendo um erro grave e muito sério, né? Tanto que agora nós estamos altamente dependentes da China para a questão para aquisição de máscaras e respiradores. Ou seja, se nós tivéssemos uma ação na qual tivéssemos mantido investimentos em ciência e tecnologia, pesquisa, o Ciências Sem Fronteiras, fortalecido a Universidade Pública Nacional, investido numa indústria de capital nacional, valorizando toda a cadeia produtiva interna, com certeza a nossa dependência agora, nesse momento de crise, seria muito menor, né? Nós teríamos uma indústria mais preparada para atender essa demanda, das questões de ordem de respiradores e demais equipamentos, da sociedade estar mais respaldada, ou seja, tudo isso, todas essas quebras desses investimentos, né, fundamentais nos dias de hoje, são amarras ideológicas que aconteceram de 5 anos para cá, né? A partir do momento que se coloca uma filosofia na qual nós devemos ter um Estado neoliberal, que o mercado tem que andar, nós não preparamos a sociedade não estava preparada. Isso não é somente de agora, o processo histórico da sociedade brasileira, né, de longa data, vem para ser uma sociedade que, se formos pegar o período lá da época dos anos 60, 70, o processo da educação superior no Brasil foi para ser basicamente uma questão de apertar a porca, como se diz na linguagem popular, ou seja, não ter massa crítica, né? Nós investimos em qualificação técnica produtiva, mas não de desenvolvimento, de análise crítica e propositiva para as atuações comerciais, industriais e de independência econômica. Isso coisas que Celso Furtado já apontava anos atrás. Então, nós vemos uma situação na qual a questão da ideologia, ela suplantou o racional, ela extrapolou para a esfera de relações internacionais, e essa ideologia é a que nos tem causado problema a longa data. Eu concordo plenamente com o professor Caio. Se não tivermos uma base científica para poder desenvolver as ações, independente dos conceitos, da visão e das perspectivas, e que a ciência comprove qual é o melhor caminho para cada situação, algumas situações, alguns países são liberais porque eles têm um arcabouço diferente, têm uma distribuição de renda muito mais diferente, né, nesse processo, enquanto que ficou largado e colocado aqui de fato. Aqui nós não conseguimos ter, ao meu ver, uma atividade neoliberal, porque nós não temos uma sociedade preparada para poder depender de algumas situações. Países, olha só o que a Alemanha fez, o suporte que deu, o processo de distribuição de renda nos países escandinavos, em algumas situações, principalmente na Finlândia, Dinamarca e tudo mais, com o uso dos royalties do petróleo, né? Coisa que acabaram aqui. Nosso patrimônio foi completamente jogado às traças e vendido para o exterior. Então, é uma outra ação ideológica, tanto da minha crítica quanto da ação da venda do nosso pré-sal. Então, essa questão da ideologia, ela vai para muito mais além, ela tem um impacto muito forte, porque quando a ideologia permeia na gestão pública, e essa não tem base científica, nós sofremos as consequências como nós estamos sofrendo hoje. Ufa, falei. Isso aí, Caio. Fica até difícil agora a gente falar depois disso tudo, né, Elton? Tem uma grande dificuldade, porque, assim, eu, na verdade, eu acho que os filhos do nosso presidente, eles são pessoas extremamente capazes, técnicos, estudiosos, né? Então, assim, tô brincando, pessoal, só para poder causar um pouquinho, eu concordo com tudo que o William falou aí, entendeu? De fato, arrumar... Faz bem, só para poder dar risada, né? Só para poder. Mas eu estava, inclusive, revendo um livro aqui, pessoal, que eu até deixo a indicação, deixa eu abrir a câmera aqui, que é esse livro aqui, ó. Prisioneiros da Geografia, Tim Marshall, vai falar aqui um pouquinho da expansão da China desde 200 antes de Cristo, quando ela vai para a expansão próximo ao Tibete, até os dias de hoje como potência econômica, só que entendendo a geografia dela, toda a política comercial da China, quando ela precisou, de fato, abrir o mercado, porque questões de inovação não estavam sendo realizadas dentro daquele continente. Então, eu penso que é uma briga com a China, nesse momento,
dar um baita de um tiro no pé, entendeu? Se a gente for ver algumas postagens de algumas pessoas, né, como por exemplo, Leandro Carnal postou uma situação, uma visão de... Qual que é o nome daquele... Não é Notre Dame, daquele rapaz da antiguidade, Nostradamus, né? Nostradamus, ele fez ele mostrou uma previsão de Nostradamus em que anos gêmeos, ou seja, 2020, ia surgir uma doença que ia acabar, aí já vinha a teoria da conspiração. E aí, passando para a pergunta da China, é causa ou é consequência? Será que ela causou? Eu sou advogado, pessoal, só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que de fato é possível provar. Então, não temos provas o suficiente para dizer que foi a China que fez isso na má fé para poder de fato levar a uma terceira guerra mundial. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho uma disciplina no mestrado que era sobre defesa, do governo. Fiz inclusive no ITA essa disciplina. E lá eu li um artigo que diz que a Terceira Guerra Mundial ela não teria nenhuma força cinética, né? Não teria nada de tiro, buzeiro, canhão, fuzil, não teria nada disso. Seria ou eminentemente uma guerra computacional, tanto que na época que a própria Rússia fez um apagão na Síria, né? Tipo, um botão desligou tudo, hackeando o sistema, ou então por meio de uma doença, né? Eu acho que essa vai ser a grande dúvida do século, como foi em relação ao Michael Jackson, né? Será que o Michael Jackson está vivo ou está morto, né? Será que a China ela criou esse vírus para poder de fato tomar a frente da economia, ou de fato isso foi consequência? Eu sou muito otimista, eu acredito que tudo isso é uma consequência do próprio Covid, que gerou, tinha que gerar, enfim, eu não vi nada ainda comprovado cientificamente ou como prova robusta em direito admitido que a China teve alguma participação na criação desse vírus. A gente troca ideia, brinca, mas eu particularmente acredito que não. E brigar, você especular, porque o que fez aí o filho do presidente? Ele especulou, né? Moleque, né? Especulou. Então, culpa da China, né? Eu fazia isso quando eu era casado, falava isso para minha ex-esposa, a culpa é sua, mas muitas vezes a culpa era minha, né? Isso daí nada mais é do que teoria dos jogos, né? A gente fala com convicção. Então, eu acredito sim que de fato é uma consequência brigar com a China, ficar levantando quem é que criou. É o que eu falo, as discussões elas são assim, nossa, quem foi que fez isso? Beleza, mas vamos resolver, tem pessoas morrendo, no Brasil já passaram de 1.000 pessoas mortas, como que a gente vai solucionar esse problema? Né? Não pode deixar de discutir propriedade, mas é olhar para o empírico, olhar para o que de fato está acontecendo e como que a gente pode resolver esse problema, como que esse bigode sexy do Elton pode ajudar todos nós numa construção de uma sociedade melhor, por exemplo, entendeu? Eu já tô na fase de estar cortando o próprio cabelo já, e isso nos leva a algumas questões que, para a gente encaminhando para o final aqui desse nosso encontro, agradecendo aí, nós batemos um recorde de participantes aqui, 18, aqui quase 20 participantes. Metade é da família do William, a outra metade é da minha família, e os 3 que sobraram são amigos do Caio. Agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando até agora. E eu queria para a gente falar, né? A gente acabou brincando aqui, a gente tem visto também com essa história toda da pandemia, é uma inovação tecnológica. A gente tem visto novas formas de trabalho, home office, nós mesmos, professores, nos reinventando aí, aprendendo a utilizar esse tipo de suporte tecnológico para continuar fazendo seu trabalho, algumas iniciativas em nível, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, em parceria com a TV Cultura, as aulas sendo transmitidas, aí, conteúdos sendo transmitidos também na TV, no sinal aberto. Vocês acham que dessas mudanças, essas transformações todas, elas vão ficar nesse pós-pandemia? Teremos aí uma nova realidade no universo do trabalho, das
de comunicação também, professor Diogo Borhausen, lá da FAP, e ele dizia que, pela primeira vez, ele via a rede social sendo utilizada na sua concepção, vamos dizer assim, mais nobre, de fato conectar pessoas, vincular as pessoas. O que vocês acham dessa perspectiva de futuro aí, para a gente encerrar esse nosso encontro? Posso dizer um pouco por mim aqui, Elton. Calhou, né? Calhou de, neste momento, eu estar fazendo uma disciplina lá na Unifesp sobre cidades inteligentes, né? Sobre smart cities. E calhou de começar essa disciplina em época de pandemia. Então, tivemos aula agora também pelo Microsoft Teams, na última quarta-feira, em que o direcionamento dessa disciplina, a publicação dos artigos, tudo vai ser em pensar em soluções de cidades inteligentes em época de coronavírus. Então, aproveitar o máximo possível desse momento, verificar com base em dados, com base em evidências sobre soluções tecnológicas e inovação que a gente pode fazer para melhor atender os cidadãos de uma determinada sociedade. Então, como bem disse o amigo o Paulo, aqui, ele disse na manifestação dele sobre essa necessidade das cidades estarem preparadas, principalmente por inclusão, né? E eu vejo que a maioria foi o nosso primeiro encontro aqui no mestrado, foi nessa quarta-feira, aqui online também. Então, a partir de agora, nós estamos pensando em como criar soluções tecnológicas para viabilizar, para poder serem utilizadas em épocas como esta que nós estamos vivendo agora. Mas, no entanto, com o que nós temos na mão, a parte da inovação é a seguinte: eu acho que é um grande momento para se inovar. É um momento de crise, é na crise que a gente encontra, muitas das vezes, e cria soluções, e a gente pode se fazer aí criando uma nova tecnologia que pode, de fato, impactar na sociedade como um todo. É momento de reflexão, é momento que a gente precisa aproveitar, por exemplo, o fato da gente não estar indo dar aula hoje, a gente economiza um bom tempo no trânsito. Eu acho que esse daí é um bem que a gente pode compartilhar aqui nesse grupo. Quanto tempo que a gente perde no trânsito, indo para Jacareí, ou então eu sou de São José, ou então quando eu vou a São Paulo, o tempo que a gente perde no trânsito, e muitas vezes a gente está conseguindo fazer o que a gente faz pessoalmente pelo Microsoft Teams, pelo Zoom, e joga ali o slide, fala, tem a cooperação da turma para poder compreender melhor que isso daí, e eu fico refletindo como que vai ser o futuro da educação diante disso. Eu acho que, inclusive, a minha manifestação no grupo do mestrado foi exatamente qual que é um campo em que as coisas vão ser remodeladas. A educação é uma delas. Já vem remodelando, indo para o EAD, só que essa função mais online, mais ao vivo, ela está propiciando, ela está fazendo chegar, vendo o quão é importante a tecnologia na difusão do conhecimento, na formação de pessoas, e como que a gente pode, hoje, por exemplo, a gente faz curso hoje em Harvard, em Oxford, em qualquer tipo de faculdade online. Você paga lá na EDX $30 no certificado de Harvard, mas você faz o curso totalmente online, você manda os exercícios tudo em inglês, eles corrigem, manda para você. Coisa que antes a gente precisaria de 20, 30 mil reais para poder fazer isso daí, no mínimo, tá? No mínimo, né? Põe aí para poder fazer um curso de uma semana fora do país. Então, aproveitar agora esse momento. Eu acho que é momento de dificuldade, é momento de complexidade, mas é momento de oportunidade também. É aquela análise SWOT simples que a gente treina em gestão, né? É verificar as nossas falhas, é verificar as nossas fraquezas, é verificar onde a gente é forte o suficiente para que a gente possa enfrentar os nossos desafios e agarrar as oportunidades. Então, eu vejo que é momento para inovação, eu vejo que é momento para a gente poder refletir sobre novas soluções, e eu acho que não tem muito o que ser falado sobre a inovação, quanto ela é importante para o desenvolvimento econômico e social. E aí tem um livro muito importante que é o Nó de Salomão, do professor Robert Putter, né, lá da Chicago Law School. Eu acho que é
que é importante se falar, em que ele fala exatamente sobre isso que você colocou aqui, ó, essas novas formas de trabalho. Vai excluir algumas? Vai excluir, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu tenho visto aqui. O fato do home office, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já está revendo todos os contratos com os terceirizados, porque viram que as pessoas têm produzido mais em home office, sistema de home office. E aí, olha só a análise que eu comecei a verificar. Eu falei assim, puxa vida, se acaba o fluxo no fórum, os micro e pequenas empresas que dependem do fórum funcionando como restaurante, mercearia, que vivem, vai tudo quebrar também. Então, é momento que a gente precisa refletir em como inovar também nos próximos, nas nossas futuras profissões que teremos após o Covid-19. Eu acho que vai vir novas. Outro exemplo, EAD, tá? Eu tenho dado curso EAD, e aí eu vi que agora vai sair um informativo de que 60% dos diretores de imagem vão ser demitidos. Por quê? Porque agora tem um software em que vou começar a montar um estúdio, home office, colocar as espumas, colocar tudo aqui, vou baixar o software faz a função do diretor de imagem, eu consigo subir isso daí num curso EAD para concurso público. Não preciso mais ir para São Paulo para poder gravar o curso, para poder fazer tudo aquilo que o diretor de imagem faz, que é notadamente o quê? Colocar as nossas apresentações para que o aluno veja o que a gente está falando e filmar, enquadrar nós. No momento que a gente consegue fazer isso em casa, você quebra as pernas dos diretores de imagem, como que eles vão reinventar? Qual vai ser o futuro desses caras? Não adianta ir para Portugal, porque agora tudo vou para Portugal. Não, Portugal também vai ser remodelado. Tudo vai remodelar. Eu vou para a Itália, vai com Deus, não precisa, né? Itália, então, mais ainda. Eu tenho visto isso. Eu acredito que a inovação ela é o fator preponderante agora para surgir novas funções aí no mercado de trabalho. Bem, William. Sim. Bom, só ver um parênteses aqui rapidinho. Tem, vamos dizer que é só da família, Elton. Tem aí o Carlos Pignatari, que ele comentou aqui sobre o livro do que o professor Caio apresentou sobre a China, né? Falou sobre a China. E ele coloca um outro livro aqui, uma sugestão de leitura sobre a China, de Henry Kissinger, né? Daí ele sobre a China? Sobre a China, perdão. Legal. Né? Ele comenta que também é muito bom, com base na sua indicação aí, também gostou. Bacana. A participação Anotei aí também. Aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Perfeito. Olha, o Caio, ele comentou aí, eu concordo com o que ele comentou em algumas situações sobre a questão de que tudo isso que a gente está vivendo, essas aulas remotas, essas questões todas, isso tudo vai fazer com que as empresas comecem a repensar os seus custos, né? Conseguiu dar continuidade, mexeu alguma situação em relação ao custo operacional, e isso aí vai impactar, né? Então, ou seja, porque um funcionário ali não é só o computador e o salário dele, é o custo do ambiente, é o custo do espaço, desde a água, o cafezinho, a tudo mais. Então, de fato, vai mexer nesse ponto, né? Mas o que mais também eu acho, eu concordo que vai ser, isso é um estopim, digamos assim, para essa revisão e a utilização dessas ferramentas de tecnologia de informação, principalmente. Mas o que eu coloco também é uma situação, né, uma reflexão, né, que nem, vamos tirar por base nessa questão do auxílio, né, de R$600, que volta a falar, a meu ver, não é auxílio, é direito à riqueza nacional, a meu ver, de R$600 para poder baixar o aplicativo. Daí eu pergunto, será que todas as pessoas que vão precisar desse auxílio têm aplicativo, têm celular, ou se tem a memória, é um celular que tem uma memória adequada? Né? Quais outros mecanismos que se existem, que poderiam ser utilizados para poder chegar mais facilmente nesse processo todo, né? Então, a gente começa a discutir, mais uma vez, vai facilitar, mas vai facilitar para quem, né? Muitas vezes a gente começa a fazer algumas análises pensando na nossa região metropolitana, nas nossas regiões urbanas, né? O professor Caio colocou muito bem sobre a questão das smart cities, né? Inclusive, né, o Paulinho que está aí acompanhando com a gente no Fórum de Direito à Cidade,
eu fiz alguma pergunta sobre Smart City lá, e eu vi que alguns conheciam, outros não, porque é uma questão relativamente nova, e de fato as Smart Cities elas tendem a trazer um processo de relativa melhora da qualidade de vida, mas também tem que ver os pontos, né, os contrapontos que a tecnologia faz, né? Vou colocar, por exemplo, uma questão mais prática nessas aulas que nós estamos ministrando, né, por meio remoto. Eu vejo, né, em algumas situações que há colegas que não estão familiarizados com esse tipo de ferramenta, né? Não porque não querem aprender, porque muitas vezes também eles já têm uma experiência de vida didática utilizando o tradicional, né, a sala, né, a lousa, os slides, o data show, em algumas situações, mas não tem essa facilidade. Trabalhava-se muitas vezes mais com e-mail. Mas essa situação de gravar aula, de preparar, né, que, aliás, eu tenho ring light, né, esse monte de coisa aí que aparece, toda essa produção cenográfica aqui atrás, que é a minha filha que preparou, né, ela que está fazendo essas coisas todas assim, a gente se pergunta, né, quantos de nós estão preparados para essa nova tecnologia e que conseguirão acompanhar a velocidade dessa tecnologia, né? A curva de aprendizagem do ser humano, ela tem um tempo para poder acontecer, enquanto que a curva da tecnologia é mais ascendente, é muito mais rápida, né, nesse processo. A evolução tecnológica acontece de forma muito mais rápida do que o aprendizado do ser humano para utilizar essa tecnologia. E nesse ponto, acontece o que alguns falam de seleção natural, na qual as pessoas que não estão se adaptando a essa tecnologia começam a ficar aquém do mercado e desenvolvendo funções que não estejam tão relacionadas a elas. Então, a questão que a gente tem que ver, eu acho que de fato veio para poder ficar, essa questão da tecnologia, do uso da tecnologia em diversas situações, como o professor Caio colocou, nas questões de âmbito jurídico, nas relações econômicas e tudo mais também, mas a pergunta que tem que fazer essa inovação, ela é includente ou excludente? E quem vier a ficar excluído dela? É porque não quis se aproveitar, ou porque não teve tempo, ou não teve uma situação de instrução, ou até mesmo nós temos 30 milhões de pessoas que não têm acesso à internet no Brasil, né? Então, nós vemos uma situação de que esse processo de inclusão digital ainda não é democrático, né? É totalmente acessível, né? Embora eu ache que, de fato, a pergunta que o Elton colocou é bastante relevante. O que isso impacta? Impacta que nós vamos ter um aumento desse processo da chamada seleção natural de ingresso por meio da tecnologia da informação, enquanto que nós vamos ter um processo também de pessoas poderão vir a ficar excluídas disso daí, né? Aquelas que estão familiarizadas, para poder fazer a live aqui hoje, participar com vocês, eu não estou familiarizado com o Teams, eu utilizo outras ferramentas, né? Eu tive que pedir auxílio para minha filha e tive que pedir auxílio para minha esposa, que são mais, antenadas nessa questão, né? Mas, assim, fui lá nos trancos e barrancos, ontem eu fiz um teste com o Elton aí, para poder ver se eu ia aprender ou não, mas é um processo que a gente tem que se adaptar. A questão será que... e outro ponto também, né? Aí eu volto na questão do investimento em educação, da necessidade da educação. É natural que aconteça um processo do qual a inovação tecnológica, a inovação é fundamental para a dinamização e competitividade econômica. Porém, também nós temos que ter um processo no qual a comunidade, a sociedade, ela esteja com a mão de obra devidamente qualificada para que possa suprir aqueles, por meio do sistema de previdência pública, que não terão a mesma chance ou mesmo não tiveram o mesmo arcabouço estrutural de acesso a uma educação superior ou que possa fazer algumas outras questões independente da tecnologia. Então, assim, enfim, o que quero colocar é justamente isso. Ela veio para ficar, mas a questão é como nós vamos analisar e discutir a mitigação dos impactos negativos dessa evolução tecnológica, daqueles que muitas vezes podem não acompanhar ou não têm condições de acompanhar esse processo todo. Mas que ela veio para ficar é indiscutível e vai ter os impactos positivos e negativos. Aí, cara, explica, Natália. O professor Elton colocou aí os livros aí, o que o professor Caio tinha colocado. Muito bom. É esse aí. Eu teria outro também para indicar, o Elton, que vai falar de um negócio
que é interessante que a gente deixa para uma outra live, né? Que eu acho que é importante, mas sobretudo a gente deixar isso muito importante, que é a questão do capitalismo de Estado, né? O que tem se visto aí por capitalismo de Estado. Então nós temos aí aquela situação em que o Estado não é ator na iniciativa privada, tudo bem, ele não é ator, mas você vai ver a composição acionária dessas grandes corporações, e elas são compostas pelos fundos de pensão, né? Pelos fundos soberanos, diriam assim os norte-americanos. Então, e aí, quem toma a decisão? Quem é que senta com o CEO da JBS? É aquele cara indicado pelo governo, que é o presidente da Previc, que é o presidente da Petros, que é o presidente, muitas das vezes, do BNDES, que está ali. E aí, como é que são tomadas as decisões desta companhia? Concorda? Então, é o que chama de capitalismo de Estado. E aí tem esse livro aqui, ó, que eu acho que é muito bom, chama O Fim do Livre Mercado, Ian Bremmer, O Fim do Livre Mercado. Ele é muito... Aí você está me testando para ver se eu vou conseguir pegar esse livro aí e fazer um PowerPoint. Esse eu não vou conseguir fazer. Não, tudo bem, mas chama, quer ver? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, só para colocar rapidamente aí para o pessoal, essa questão aqui, ó. Vocês estão vendo? Tudo bem. Vocês estão vendo? Sim. Então, ó, chama O Fim do Livre Mercado, Ian Bremmer. Ok? Aí a provocação é: quem vence a guerra entre Estado e corporações? É um baita de um livro bacana, que vale a pena ler. Estou relendo ele, inclusive. Eu queria reler ele antes de eu chegar aqui, mas não deu tempo. Tive que... É um livro bastante interessante, e aí ele vai coadunar com um brasileiro, tá? O brasileiro chama Capitalismo de Laços, do professor Sérgio Lazzarini, lá do INSPER, que vai estudar a composição acionária desde a época das privatizações aqui de 1997, da privatização do serviço de telecomunicação, que depois Telenorte, Telesul, Telecentro-Oeste, que virou Oi, TIM, Claro, a composição acionária deles até 2004, no boom na Bolsa, em que tivemos aí participação demais do BNDES em composição acionária de inúmeras companhias abertas. Já temos poucas, né? Temos 300 e poucas companhias abertas aqui no Brasil, e a maioria delas nós temos o Estado como acionista. E aí, será mesmo que... tudo bem, é um capitalismo, mas eles defendem aqui, é um capitalismo de Estado, meu amigo, porque quem é que está direcionando estas empresas, que muitas vezes está no board dessas empresas, são pessoas do governo, são pessoas do Estado. Mas fica para uma próxima reflexão sobre o impacto disso no desenvolvimento econômico e social, por exemplo. Isso aí. Bom, pessoal, então, alguém que está aí nos acompanhando aí, tem alguma questão, gostaria de fazer alguma colocação, para a gente já ir encerrando, então, essa nossa aula. Muito legal. Quero agradecer. Eu posso fazer uma pergunta para o William? Claro. Tem um espaço? Quem está falando? Pode falar. Quem é? É o Sérgio, professor Sérgio. Boa noite. Tudo bem? Olha, eu quero parabenizá-los, tá, pela iniciativa. Foi uma apresentação aí maravilhosa que eu pude participar aqui com vocês. Quero participar novamente, futuramente, aí, se vocês estiverem fazendo outras iniciativas como essa. Acho que foi bastante importante ver cabeças novas, jovens, que estão introduzindo uma nova discussão, né, durante um cenário tão caótico como esse que a gente está vivendo. Então, em plena Sexta-feira Santa, foi muito legal estar aqui com vocês, tá? Numa reclusão obrigatória, né? E mais feliz estou saindo agora, pelo menos vou dormir um pouco mais feliz,
por estar vendo que novas cabeças, novas lideranças estão surgindo aí. Vejo em vocês aí um potencial muito interessante. Essa discussão aí valeu a pena. Aqui de São Paulo, a gente assistir foi um avanço, né, como vocês estavam falando aí da tecnologia, essa permissão de estar aí junto com vocês num momento tão interessante como esse. Eu não podia deixar sem agradecer. Caio, gostei muito das suas colocações, aprendi alguma coisa com você. Welton, maravilhosa o domínio aí que você deu na situação, né? William, esse eu já conheço há algum tempo, tá certo? Então não precisa comentar. E, Paulinho, legal a sua introdução lá com relação ao SUS. Pena que se a gente fosse discutir esse tema, né? Talvez a gente ia passar a noite inteira aqui ainda levando adiante essa discussão. Mas acho que foi muito válido e é por aí que eu acho que a gente vai dinamizar essa conversa futuramente. Valeu aí, pessoal. Legal. Muito obrigado, Sérgio. Bom, muito obrigado a todo mundo. Eu quero, aqui enquanto o Sérgio estava fazendo a contribuição dele aqui, para superar o professor Caio rapidamente aqui, consegui reunir os 2 últimos livros, né, que foram citados aí pelos nossos colegas. Então tá aí, Fim do Livre Mercado e A Era do Capital Improdutivo. Bom, então fica aí essa sugestão de leitura, né, para todos nós aí. Quero agradecer então todo mundo que nos acompanhou, professor William Retamiro e professor Caio também, muito obrigado. A gente falou meio que em tom de brincadeira de fazer essa reunião hoje e acabou se concretizando, foi muito agradável, acho que foi bem esclarecedora e eu acho que esse é um tipo de debate mesmo que constrói, né? A gente vê alguns debates acontecendo às vezes na TV aberta, que fica naquela coisa meio fla-flu. Eu acho que hoje não, acho que a gente sai com mais, como falou muito bem aí o Sérgio, eu saio com mais inquietações do que com respostas, né? Eu gosto mais de quem tem dúvidas do que quem é cheio de certezas. Então, desejo aí a todos vocês uma excelente Páscoa aí, a todos aí uma excelente quarentena também. Muito obrigado, então. Vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos. Eu que agradeço aí, viu? Parabéns, é um prazer, Sérgio, Paulo, todos que estão aí presentes. Quero agradecer, William, um prazer gigantesco te reencontrar de novo. E eu acredito muito nisso que você falou. Não tem nada, para mim não existe verdade absoluta, viu, Elton? Para mim, eu sou um cara que repleto de dúvida. Quando alguém fala para mim, eu tenho certeza absoluta, eu já falo, ixi, cara, tá errado. Eu já começo a pescar aonde que ele tá, onde que ele se enganou, onde ele teve a certeza dele absoluta. E que eu acho que a construção de uma sociedade é feita em momentos como este aqui, tá? De diálogo, de troca de ideia. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Nós sabemos um pouquinho de cada coisa e juntos construímos um pensamento, uma reflexão. Então, eu fico muito feliz de você me chamar, fico de verdade, me sinto lisonjeado por você confiar, vir trocar essa ideia com vocês. Eu aprendo demais toda vez que encontro o William, você, agora o Sérgio, o Paulo, todos que aqui se encontram. Então, quero deixar os meus agradecimentos. Boa noite para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês, para aqueles que é de Deus. Para quem não é de Deus, é de Buda, que Siddhartha também abençoe vocês. Quem não é desses, é do universo, que as estrelas corroboram com seus pensamentos, né? Então, vamos abrangendo todas as religiões possíveis aí. Então, obrigado, desculpa qualquer erro, qualquer equívoco meu aqui da minha parte, e espero que isso aconteça mais vezes. Obrigado, viu, Elton? Beleza, quero aproveitar também e agradecer, né, o convite aí que o Elton fez, como ele falou, em tom de brincadeira. Começou uma brincadeira que ficou coisa séria. Então aí, né, Caio, debatendo mais uma vez. Eu gosto de debater com o Caio, a gente tem visões divergentes em algumas situações, convergentes em outras, mas sempre colocando a ciência, colocando o respeito principalmente em relação à nossa conversa, né, para poder desenvolver e aprofundar e crescer mais, né. E nesse ponto, agradecer aí a participação dos colegas, do Sérgio Januário. Esse cara foi o responsável por ter ido lá para a PUC. Ó, o resultado aqui, Sérgio, né?
Estamos aqui. Mas a gente tem muita história. O William do Sérgio falava da juventude, ele estava falando de mim e do Caio, William. Também. Pode ser, eu estou com 44, né, cara? Então já estou mais. Mas tem então, algumas coisas de convergência que o Paulinho comentou, o Caio comentou aí, né? Vou puxar também uma frase de Paulo Freire: não existe saber mais nem saber menos, o que existe são saberes diferentes, né? Então a gente vive nessa troca de ideia para poder tentar desenvolver o conhecimento cada vez mais. O Paulinho, com a contribuição dele, com a experiência que ele tem dos movimentos populares aí, trazendo o conhecimento também, o questionamento, né? Como o Elton falou, a gente sai com mais questionamentos do que com respostas, porque também não existe o axioma, a verdade absoluta, como o Caio falou, tenha certeza absoluta, é porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa tem que ser aprendida e tem que ser desenvolvida. Então, agradecer a todo mundo aí, o Carlos Pinhatari, o pessoal que está vendo aqui, o pessoal do Projeto Mãos Abertas, né? O @Projeto Mãos Abertas, conheço aí no Instagram, que é uma ação solidária importantíssima, que está ajudando muitas famílias aqui em Jacareí, que é importante. Então, Carlos Pinhatari está aqui falando que está show de bola, está gostando bastante. Fala alguma coisa aqui, Carlão, qualquer coisa. E tantos outros aí, pessoal. E agradecer também, né, a audiência familiar, como o Elton comentou. Minha esposa e filha estão me assistindo aqui também. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, Elton, pela sua iniciativa. Né, que, cara, tem que repetir mais vezes, tem que colocar isso aí mesmo. Já que a evolução da tecnologia está chegando, vamos usar ela a nosso favor.